Não importa se você é estudante ou já é formado, se você é arquiteto ou engenheiro, se você utiliza ou não o AutoCAD, você precisa de um template. E toda vez que você iniciar um projeto, você precisar configurar o seu software, o seu arquivo, você vai perder tempo configurando o arquivo, ao invés de utilizar esse tempo para focar no seu projeto. Então, se existe a possibilidade de você salvar essas configurações, deixar elas ali prontas para que você iniciar o projeto poder utilizar elas, então vamos fazer isso, né? Através do template você consegue fazer isso. Então, por exemplo, esse aqui é o meu template de AutoCAD. Ele contém blocos dinâmicos que são capazes de adaptar a qualquer tamanho e largura, como os que estão aparecendo aqui do lado desse vídeo, né? Você pode ver que são blocos que já vêm configurados, basta adaptar o tamanho do seu projeto. Então é um template mais avançado, um template que envolve ali mais conhecimento, tá? Mas independentemente se for um template simples ou mais avançado, você precisa ter um template. Se você não tem, você pode comprar um, né? Eu indico o meu, obviamente. Se você não quiser comprar, não quiser investir nesse momento, você pode criar um e eu vou te ensinar como que você pode fazer isso. Então vamos lá, pessoal. Aqui vamos clicar nesse ícone e o template ele vai listar alguns templates, certo? Aqui está o meu template, olha só, ele fica nessa lista daqui. Mas nós vamos selecionar aqui Acadizo, clicar em Open, certo? E já de cara eu gosto de tirar essa grade aqui, então vou clicar nesse ícone para deixar o nosso arquivo mais limpo. Agora eu vou digitar o N para configurar a unidade. Aqui eu deixo o decimal 0,00 e aqui eu vou colocar metros. Se você gosta de trabalhar em centímetros, coloca em centímetros ou outra unidade que você queira. Vamos dar um OK, já está configurada a nossa unidade. Vamos clicar aqui em Home e vamos criar as nossas layers, né, para utilizar nos nossos projetos. Então vamos clicar aqui nesse primeiro ícone. Gente, aqui não é um tutorial de como usar o AutoCAD, e sim de como fazer um template. Então eu não vou ficar me fazendo como ensinar, como criar layers, etc. É só mostrando para vocês de uma forma mais rápida. Vamos colocar aqui parede, projeção, esquadrias, textos e rachura. Vamos selecionar para cada uma dessas layers, vamos colocar aqui uma cor diferente, né? É muito importante que você se atente ao número da layer, porque são esses números que vão ser importantes na hora de a gente configurar o plot, certo? Na hora de a gente configurar o arquivo CTB, tá bom? Então, nós vamos utilizar esses números que estão aparecendo aqui. Então, criamos as nossas layers, eu gosto de colocá-las em um cantinho aqui, ó. Então, aqui perto do vértice, eu vou fazer uma linha de 5 metros, no caso. Vou aproximar aqui e vou fazer várias cópias dessa linha que eu fiz, certo? Para cada uma delas, eu vou colocar a minha layer, ó, esquadrias, textura, layer 1, que acabei de esquecendo de colocar o nome, e assim por diante, certo? E aqui você coloca suas layers, você pode colocar aqui um textinho, cadê? O A. Vou colocar aqui um texto, ó, layers, tá muito grande, vou colocar aqui um, vamos colocar aqui. Então já começamos a fazer as nossas layers e colocamos aqui no nosso template, né? Para que serve isso? Pessoal, eu gosto de colocar layers, cotas, rachuras, tudo aqui do lado, os blocos também, porque você pode utilizar o comando matprop. Ele é um comando que ele copia uma propriedade de um elemento já configurado. Então, quando você deixa ali, se você quiser trocar layer, se você quiser trocar rachura, você vai utilizar o comando matprop. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho as rachuras, eu tenho aqui cores, eu tenho cotas, certo? Eu tenho aqui as layers, um comando matprop, ó, MA, Enter. Eu vou selecionar aqui, sei lá, essa cor aqui verde, ó, e vou pintar essa cor preta. Então, pego esse elemento aqui, clico aqui. Então, quando você disponibiliza, né, no template, facilita bastante, uma vez que você pode utilizar o comando matprop. E aí você pode fazer para as layers, pode fazer para as rachuras, etc e tal, certo? Agora vamos fazer as rachuras, né? Vamos clicar aqui, fazer um quadradinho. Depois de aplicar as rachuras, você pode excluir os quadradinhos, tá? Para ficar mais bonito.
Vou utilizar o F8 para ficar reto. Vamos copiar esse texto aqui e colocar rachuras. Vamos colocar o modo hatch. Selecionar aqui. Cada uma delas eu vou colocar aqui nesse primeiro, pessoal. Eu vou selecionar aqui uma dessas layers, uma dessas rachuras, certo? E aqui no segundo eu vou colocar outro, tá? Porque aqui, nesse segundo quadradinho, você vai adicionar um fundo a essa rachura. E aqui, esse primeiro quadradinho, você vai adicionar uma cor à rachura que você selecionou. Aqui eu coloquei de concreto. E aqui eu vou colocar aqui .003, né? Porque a escala está muito grande. Vamos ver se modificou. Modificou 0.0003. Era para ter modificado. Vamos colocar essa rachura aqui de lado, ó. Tá muito pequena, na verdade. 0.01. Foi, tá? Então, ó, vou colocar aqui de novo a rachura dentro. Vou utilizar o comando Mesh Prop, né? Porque essa aqui rachura já tá certa. Vou clicar aqui, pronto. E assim você vai criando a sua rachura. Agora a gente pode trabalhar no layout e colocar as folhas, que nem está aqui no meu template, olha só. Eu gosto de colocar A4, A3, A2, A1, A0. Quando a gente entra aqui já está configurado, certo? Para a gente utilizar o comando plot, que já tem o tamanho da folha, a folha já está aqui certinha. Eu vou ensinar você a como configurar isso. Então vamos voltar aqui no nosso layout, olha só. Com o botão direito aqui eu posso deletar, eu posso renomear. Então vou colocar aqui A3, certo? Eu posso criar um novo layout, clicando aqui ou clicando nesse maisinho. E aí você vai clicando e adicionando as suas folhas. Aqui nesse site eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem baixar a folha que vocês quiserem, ter a 0, A1, A2, A3, tá? E aí você vai baixar, vai selecionar, abrir o seu arquivo, vai selecionar, vai dar um Ctrl C e aqui vai voltar aqui no seu template, né? Em A3 você vai dar um Ctrl V. Pronto. Colamos a nossa folha. Agora nós queremos, né, colocar o plot aqui dentro dessa folha. Vamos dar um plot. Selecionar DWG do PDF. Aqui em Paper Size nós vamos colocar ISO Full Bleed A3. Eu indico colocar a ISO Full Bleed A3. Pronto. Vamos clicar aqui em Window para selecionar aqui nosso bloco. Plot Object Line Weights tem que estar ativado. Plot Transparency tem que estar ativado. Pitch to Paper, Center Plot, Landscape tem que estar ativado. Vamos dar um preview aqui para ver se está tudo certinho. Está tudo certinho, você dá um ESC para voltar e vai clicar aqui em Apply to Layout. Vamos ver? Pronto. Agora nós vamos pegar esse aqui que é a viewport, né? E vamos colocar aqui do lado. Bom, já criamos aqui um layout para nossa folha A3, né? Eu gosto de colocar separadamente, porque assim, né? Se você quiser trabalhar na A4, você vem aqui, né? Se você quiser trabalhar na A3, você clica aqui, então fica mais organizadinho, tá? É assim que se faz, tá? Vamos voltar aqui. Na verdade, vamos aproveitar que estamos dentro do layout, vamos dar um plot aqui para criar o nosso arquivo CTB. O arquivo CTB é um arquivo que carrega as configurações de pena das suas layers. Por isso que quando eu criei a layer, eu falei para vocês se preocuparem com o número, né, que vocês colocaram lá, tá? Então vamos dar um plot. Vamos clicar aqui, ó, em New, né? Em New. Vou colocar aqui template, teste, na verdade, teste 01. Vamos clicar em concluir, vamos clicar no ícone. E aqui, pessoal, eu seleciono a primeira layer e venho com Shift e seguro, né? E clico na última layer, tá? Assim eu consigo selecionar todas elas. Porque que nós vamos colocar aqui configurações gerais de layer e depois nós vamos configurar especificamente cada layer, certo? Por que eu gosto de colocar uma configuração global? Porque às vezes
você vai plotar uma layer e se a layer não estiver configurada corretamente, ela pode sair numa espessura muito forte. Sabe quando você faz o seu desenho aí tem uma layer lá que está problemática? Pois é, porque você não fez esse passo aqui, que é colocar uma configuração de layer padrão, porque caso a layer não esteja configurada, ela vai seguir essa configuração aqui. Então eu gosto de colocar na cor preta, certo? Line type eu vou colocar contínua e line weight eu vou colocar 0.00, porque se essa layer não estiver configurada, ela vai sair numa espessura muito grossa e o seu desenho vai ficar muito feio. Então gosto de colocar essas configurações padrões e depois você vai clicar aqui em Save Close, certo? Vamos voltar aqui, vamos clicar em Layer Properties e aqui ó, na projeção, na Layer Projeção é a Layer 7.2, tá? Então nós vamos voltar ali no plot, clicar no ícone e na Layer 7.2 é uma layer de projeção, então a gente tem que colocar a linha dela tracejada. E aqui a gente pode configurar especificamente cada uma dessas layers, certo? Então aqui, Line Type, eu vou colocar tracejado, dar um Save Close. E assim você configura as suas layers especificadamente. Bom pessoal, agora eu vou ensinar vocês como que vocês podem baixar blocos, né? Na verdade, como inserir esses blocos. Então aqui, eu baixei um bloquinho de cadeira, então o que é que você vai fazer? O que acontece? Existem dois erros que podem acontecer. Um erro é que o bloquinho que você baixou pode sair uma escala diferente do seu projeto. E outra coisa que pode acontecer são as layers que vêm carregadas dentro desse bloquinho, tá? Então se atente a isso. Se o arquivo tiver na layer 0, se o bloco tiver na layer 0, tudo bem, que é uma layer padrão. Senão você vai ter que explodir esse bloco, vai criar uma layer para ele, layer 0 na cor preta, certo? Aqui, que na verdade é white, é porque o meu fundo tá branco, né? Mas se fosse um fundo escuro, essa layer estaria branca, mas enfim. Você vai criar com essa configuração, né? Vai selecionar o bloco e vai colocar nessa layer. Por quê? Porque se você pegar esse bloco e levar para o seu template, ele vai vir com aquelas layers estranhas, entendeu? Com aquelas layers estranhas. Então, eu aconselho a você a explodir o bloco, trocar a layer dele antes de importar para o seu template, porque assim vai manter organizado, certo? Então, nós vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E aí, ó, se o seu bloquinho estiver diferente, tamanho diferente, você pode utilizar o comando Align. Aqui é 0.81, né? Eu já medi, 0.81, certo? Mas se tivesse muito pequeno, ó, você vai fazer uma linha, tamanho que esse bloco tinha que ter, tá? 81 centímetros, dá uma Align, seleciona o seu objeto, dá Enter. Clica aqui nas extremidades, ó, clica nesse ponto que quero corresponder a esse. Esse correspondendo a esse, dou Enter. Ele vai pedir se sim ou não, se eu quero escalonar esse objeto, vou dar Enter, vou dar Y, Enter. E pronto, ele escalonou o meu objeto, tá? Então se o seu bloquinho estiver em uma escala errada, você pode fazer isso, certo? E outra dica que eu dou para você é o seguinte, vamos colocar aqui uma rachura nesse bloquinho, tem que ser uma rachura sólida, tá? E nós vamos selecionar esse bloco, dar B e vamos colocar aqui um nome para ele e dar um OK. Por que que eu gosto de colocar rachuras no bloco? Porque esse bloquinho ele pode ir por cima, por exemplo, de uma rachura de piso. Então, se o seu bloco não tiver uma rachura, o que é que vai acontecer? A rachura de baixo vai aparecer. Então, por exemplo, se você botar essa cadeira aqui em um ambiente que tem uma rachura de piso, ele não vai aparecer a rachura do piso de baixo, porque a cadeira está rachurada por cima, tá? Enfim, então eu gosto de rachurar os bloquinhos e você vai colocando seus bloquinhos aqui, fazendo sua biblioteca de blocos. Outra coisa que eu gosto de deixar configurado são as cotas. Eu gosto de configurar de acordo com a escala. Então, 1 para 50, 1 para 100. Então, cada escala tem uma cota específica, né? Porque o texto ele tem que mudar de acordo com a escala, certo? Então, aqui, pessoal, para mostrar para vocês, olha só. Como está mostrado aqui no meu template. Tem as cotas aqui em metros.
em centímetros, tá? Então as cotas já estão configuradas, assim como as rachuras, como as layers, para que você possa utilizar o comando matplotlib, assim como eu falei, certo? Assim como a gente está fazendo aqui, tá bom? Então vamos em Annotate, vamos selecionar aqui, clicar nessa setinha e Manage Dimension Styles, certo? Nós vamos selecionar ISO.25, tá? Recomendo que se utilize a partir dessa. Vamos clicar em New para criar uma nova. Vou dar underline 100. Vamos criar uma cota na 1 para 100. Vamos dar um continue. Aqui em Fit, ó, nós vamos colocar em escala 0.10. Por quê? Porque você vai dividir 100, que é a escala que você quer, por 1000, tá? Porque 1000 é a unidade, o AutoCAD em padrão é em milímetros. Então você vai dividir 100 por 1000, vai dar 0.10, tá? Se você quiser na escala 1 para 50, você vai dividir 50 por 1000, que vai dar 0.05, certo? Então você faz aqui de acordo com a escala. Vamos voltar aqui em Lines. E aqui eu gosto de colocar tudo by layer. Por que by layer? Porque ele vai ser configurado pela layer que você selecionou. Que você criou a cota, entendeu? Então coloca aqui tudo by layer. Aqui eu coloco ponto 10. E aqui eu coloco ponto 10 também. Que ou é ponto 10, tá? Não é 10 não. Que são essas extensões aqui de linha, ó. Eu coloco ponto 10. E aqui é o offset da origem. Tá vendo que aqui, ó, a linha tá exatamente no ponto? Eu gosto de colocar aqui 10 para ela ficar afastada. Tá? Foi. Aqui na segunda, deixa eu voltar aqui na primeira, se tem alguma coisa. Não, é isso aqui mesmo. Aqui em símbolos, eu vou colocar Architectural. Gosto de colocar aqui. Você pode, ó, ele vai modificar essas setinhas aqui, certo? Você pode colocar um pontinho. Você pode colocar vários aqui que você quiser, olha só. Eu gosto de utilizar esse aqui, esse Architectural, tá? Error size eu vou deixar nesse tamanho mesmo. Aqui eu vou colocar não. Aqui eu vou colocar above. E é isso. O texto eu deixo aqui em standard mesmo, ó. Vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos. Ó, ele está utilizando aqui o Arial, certo? Vamos deixar aqui mesmo. E ó, aqui tem que estar above, ou seja, o texto vai ficar aqui por cima. E isso aqui também tem que estar ativado, certo? Então configura, deixa do jeito que está aqui. E é isso. Vamos ver. Ah, tá. E aqui você vai modificar apenas as 5 primeiras opções, tá bom? Essas últimas aqui não precisa muito não. E aqui em Primary Units, você pode selecionar se você quer que os números sejam separados por vírgula ou por ponto, tá? Eu prefiro ponto. Por exemplo, aqui 1.66, né? Ele vai colocar um ponto aqui. Se você quiser vírgula, você vem aqui e coloca coma. Aí eu vou dar um OK. Configuramos a nossa cota, tá? 1 para 100, certo? Ela está ativada. Então vamos criar aqui uma cota, ó. Dá 1 para 100. Olha só que bonito que fica. Nós vamos copiar isso aqui, deixar aqui, e nós vamos fazer na 1 para 50 agora, gente. As próximas que você fazer, você vai fazer o seguinte: vem aqui, Manage Dimension Styles, vai pegar a cota que você já havia configurado antes, vai clicar em New, né? Vamos colocar 1 para 50. E aqui a gente só muda a escala, então a gente vem aqui em Fit e vai colocar aqui 0.05. Ou seja, 50 dividido por 100 por 1000 vai dar 0.05, né? E aqui nós vamos fazer uma escala na 1 para 50. Agora vamos selecionar essa cota aqui e vamos colocá-la na 1 para 50. Olha só, entendeu? O texto ele muda de tamanho conforme a escala. E aqui você pode colocar um textinho para ir especificando cada uma delas. Essa layer aqui é a esquadrias. Então vamos colocar aqui esquadrias. O texto está muito grande. Ponto 50. Esquadrias.
essa cota aqui é na 1 para 100. Vou colocar aqui 1 para 100. Essa 1 para 50. E assim você vai organizando o seu template, certo? Olha só. Bom, pessoal, se você não conseguir terminar o seu template tudo de uma vez e quiser trabalhando nele dia a dia, então você vai salvar ali na sua área de trabalho e vai abrir normalmente o arquivo e vai trabalhando em cima dele, certo? Aí fecha o arquivo, depois no outro dia você abre de novo e trabalha, e assim por diante você vai formando o seu template. Depois que ele estiver pronto, você vai fazer o seguinte: vai clicar nessa setinha aqui, vai clicar em Save As, né, nessa setinha, e vai selecionar Drawing Template. Aqui ele vai pedir um nome, certo? Vamos colocar aqui Template 01. E você vai clicar em Save. Assim, toda vez que você iniciar no projeto, ou seja, toda vez que você clicar nessa folhinha, ele vai aparecer aqui na lista, você vai selecionar ele e vai dar um Open. E assim, quando ele abrir, ó, ele vai aparecer com as configurações já utilizadas, certo? Então, gente, é muito importante utilizar o template, é muito importante você tirar esse tempinho aí para configurar. Então, se você não quiser criar um template, você pode adquirir um. Eu recomendo o meu, que é esse aqui, que é um template mais avançado, com blocos dinâmicos. Se você ficou interessado, os links estarão disponíveis nos comentários de forma fixada na descrição desse vídeo. Você pode me chamar no Insta também, se você tiver alguma dúvida. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui os seus comentários, sua sugestão. Se quiser conversar comigo, me chama no Instagram. O arroba é esse que está aparecendo na tela. E o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.